Olá pessoal, então voltamos hoje para talvez finalizar essa aula de primeiros socorros, tá? Na aula passada estávamos falando então sobre queimaduras, isso aí. Então, falando sobre queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, o que não se deve fazer, se colocar, né? Estávamos falando em que não se deve furar as bolhas, seguir essas crendices populares de passar borra de café, creme dental, é, graxa de máquina, graxa de sapato, essas coisas horríveis, né? Que você acaba até necrosando a pele do acidentado. Ao invés de melhorar, você piora muito, tá? Se o acidentado estiver inconsciente, não dê água, tá? Isso pode causar a morte por asfixia. E todas as queimaduras, né, de primeiro grau, mesmo de primeiro grau, são convenientes ficar atento à necessidade do local estar limpo, né? Passar um pano umedecido ou cobrir com papel alumínio para manter a vítima sem perder líquido e não deixar em contato agentes infecciosos na pele da pessoa. Para não furar as bolhas, né? Tudo isso vimos. Prevenir, vamos lá. Prevenir o estado de choque. O acidentado deverá ser protegido por cobertor ou similar, colocando em local confortável, com as pernas elevadas cerca de 30 centímetros em relação à cabeça. Então, sempre as pernas 30 centímetros elevadas. Para quê? Para ver circulação, tá? Oxigenação no cérebro da pessoa, certo? E cobri-la com papel alumínio, depois, se quiser botar um cobertor em cima, primeiro um papel alumínio, gases, umedecida, e colocar o cobertor para quê? Para evitar o estado de choque e manter essa pessoa aquecida. Tranquilizar o acidentado devido à existência de dor e sofrimento, já que a administração de drogas analgésicas é restrita à pessoa especializada. Quer dizer, é analgésico, remédios paliativos só com a equipe médica. Nada deve ser dado à vítima como medicamento. Remover joias e vestes do acidentado para evitar constrição com o desenvolvimento do edema. Tá? Então sempre, claro, se não tiver grudado na queimadura, né? Se tiver, por favor. Não retirar roupa ou parte da roupa que tenham grudado no corpo do acidentado. Nem retirar corpos estranhos que tenham ficado na queimadura após a lavagem inicial. Fez a lavagem, e aí, fez a limpeza, passou o pano úmido e ficou grudado, deixa. Porque se você puxar, você pode até ocasionar uma hemorragia, entendeu? Então, isso é trabalho para equipe responsável habilitada a fazer isso, tá certo? Você vai fazer somente os paliativos que a ti competem. O atendimento de primeiros socorros para queimaduras de terceiro grau também consiste na lavagem do local lesado e na proteção da lesão, certo? O mesmo procedimento para a segunda e para a terceira queimadura, para terceiro grau. A segunda e terceiro grau não se lava com água corrente, apenas passa-se um pano umedecido, certo? Limpo. Se for possível, proteger a área com papel aluminado, é sempre alumínio, é sempre bom. O papel alumínio separa efetivamente a lesão do meio externo, diminui a perda de calor, ele é moldável, né? Não adere, não cola na queimadura, né? Então ele não agrega micro-organismos à pele, certo? Todas as providências tomadas para a prevenção do estado de choque, né, administrar de líquidos e cuidados gerais com vítimas são as mesmas aplicadas nos casos de queimadura de segundo e terceiro grau. Tá? Então, olha só, a questão da administração de líquidos e cuidados gerais, a mesma de segundo grau. Então, quer dizer, você vai manter a vítima umedecida, né? Enfim, passar o papel laminado, não deixar ela, né, botar um cobertor acima do papel laminado, dos panos das gases umedecidas, para evitar o choque, certo? E as queimaduras de terceiro grau têm a mesma gravidade das queimaduras de segundo grau, só que elas são mais profundas. A única diferença é que na de segundo grau, o acidentado ele sente dor. Na de terceiro grau, devido a ele ter atingido já umas camadas sensoriais, ele já não sente dor. Ele sente como se estivesse anestesiado. A capacidade de dor dele já é tomada, devido à profusão, à profundidade dessa queimadura. O acidentado de queimadura térmica na face, cujo acidente ocorreu em ambiente fechado,
né? Ambiente fechado, né? O que vemos a falar de espaço confinado, né? Acidente em espaço confinado, ambiente fechado, deve ficar em observação para a verificação de sinais de lesão do trato respiratório. Mas, Douglas, por que o acidente de espaço confinado sofreu uma queimadura tem que ficar prestando atenção nos tratos vitais respiratórios? A gente sabe que tudo que se refere a espaço confinado atinge principalmente as vias respiratórias, né? A falta de oxigênio, né? A absorção de gases tóxicos, fuligem, né? Isso tudo, né, piora ainda mais o quadro de queimadura. Os sintomas e sinais muitas vezes podem aparecer algumas horas depois da ocorrência, representar oclusão dos brônquios e edema pulmonar, porque ele pode ter inalado muitos gases. Pode haver expectoração fuliginosa, com fragmento de tecido. Ele pode, né, fazer expectoração de fuligem, no caso de um espaço confinado que teve incêndio, com certeza. É absolutamente contraindicada a aplicação sobre a queimadura de qualquer substância que não seja água na temperatura ambiente ou pano úmido muito limpo. Bom, no caso de terceiro grau, tá? Dependendo do caso, o pano úmido muito limpo recai melhor, devido à vítima estar muito debilitada. Então, meus amigos, é isso, tá? Queimaduras, então é isso aí. Água corrente, pano limpo, nada de gelo, certo? Nada de passar esses produtos, cremes aí, pomadas, manteigas, nada disso, tá? Creme dental, borra de café, enfim, a série de coisas que venha prejudicar, no caso, a proteção do acidentado. Vamos falar de outros assuntos. Fraturas. O que vem ser uma fratura? É uma interrupção na continuidade do osso. Tá? Não chega a ser uma amputação, tá? Mas é o quê? É uma quebra do osso. O osso ele quebra. Ele não desligou, ele apenas quebrou. Tá? Houve uma quebra, mas ele fica lá. Não houve um desmembramento do membro. Só quebrou. Quebrar o braço é uma coisa, quebrou. Desmembrar, amputar é separar. Constitui uma emergência traumato-ortopédica que requer boa orientação de atendimento, calma e tranquilidade por parte de quem for socorrer e transporte adequado. Transporte adequado por quê? Se a vítima fraturar uma perna, uma bacia, né, até mesmo um braço, ela vai ter dificuldade de mobilização. Então, em muitos casos de espaço confinado, a maca ela é indispensável. E a equipe técnica, né, com tripé, guincho e esses aparatos tem que ter, nem vamos discutir isso. Falou? Bom, constitui uma militar. Apresenta aparência geralmente deformemente devido ao grau de deformação que pode impor a região afetada. Bom, quando há fratura, a gente percebe uma deformidade, né? Ou então, você sabe que isso aqui fica... Você sabe que não está deforme, que não está conforme. Ou até a quebra mesmo, né? Enfim. A gente sabe que houve a ruptura, quebra, o tecido fica bambo, né? Dependendo da gravidade. Apresenta aparência geralmente deformemente devido a afetar. A fratura ocorre quando existe na não solução de continuidade de um osso. A fratura acontece pela interrupção do osso. O osso ele foi quebrado. Ocorre devido à queda, impacto ou movimento violento com esforço maior que o osso possa suportar. Meus amigos, em espaço confinado, a gente sabe que o campeão, tá, não é nem esforço maior que o corpo possa. Movimento violento também, mas a gente sabe que a maioria do espaço confinado ele envolve altura. 90% dos casos. Então, em espaço confinado, o problema maior de fratura é queda. Não tem jeito, é a queda. Mas por que, Douglas? Mas por que você está falando isso, professor Douglas? Vem o professor Douglas de novo com terrorismo, né? Não, eu vou explicar. Eu vou contar um caso para vocês, tá? Eu ia até trazer um vídeo, mas assim, como eu quis poupar, né, o desgaste, enfim, então eu vou comentar, tá?
Uma equipe tinha que realizar uma limpeza num tanque de combustível da Reduk, aqueles tanques de combustível, né? Tipo daqueles grandes assim, que armazena combustível, né? Aqueles tanques para adentrar, não é uma altura, é um espaço confinado que não tem uma altura de 2, 3 metros, não. É maior, 5 a 10 metros, depende do tamanho do tanque, tá? Tipo aqueles tanques que tem, né, em fornecedores de combustível, como a Reduk e muitos outros, tá? O que acontece? A gente sabe que tem até a escada, que é um meio de acesso, porém, né, o trabalhador ele tem que estar com a bota, com EPI, capacete, óculos, máscara respiratória, né, ele tem que estar com cinto. Só que ao descer e a subir a escada, a gente sabe, por mais que o tanque esteja vazio para limpeza, para manutenção que seja, sempre fica aquele resíduo de combustível, aquela borra, aquela coisa, né? Aquela merecança que fica na bota, né? E aquele sobe e desce de escada, sobe e desce. O que acontece com o degrau da escada, meus amigos? Vai ficando aquela coisa, né, bem melequenta, né? Aquela coisa bem bonita de se ver, aquela coisa show. E tem certas horas que a bota, por si só, não vai aderir, vai ficar escorregadinho. Por isso que tem aquela escada que ela já vem com trava-quedas, né? Qualquer coisa, se o funcionário escorregar, o trava-quedas vai segurar você com cinto, bacana, beleza, né? Aquela escadinha que tem um trilho, né? O que acontece? O funcionário foi descer o tanque, né? A escada super escorregadia, bota já aquela lambança só, né? Parece até aquele salão de festa em final de festa, quando o dia que chove. Fica maravilhoso. O que aconteceu? O cidadão, ele infelizmente não estava, né, com trava-queda da escada com trilho, lá bonitinho, ele escorregou. Só que ele não escorregou faltando 3 degraus para chegar no fundo do tanque, não. Ele estava lá em cima no começo. Tá? Devia ter mais ou menos aí uns 4 a 5 metros de altura. O que aconteceu, meus amigos? Ele caiu, só que ele caiu de pé. Ele fraturou uma das pernas. Fraturou. Tá? A perna dele fraturou mesmo. Tá? O que acontece? Teve que parar todo um trabalho, teve que chamar a equipe de resgate, teve que botar em maca, mobilizar para depois subir, tirar, chamar a ambulância, aquilo tudo, aquele transtorno por causa de a não utilização do equipamento e do EPI, né? O que acontece? Assim, ninguém gosta, né, de ir para o hospital, ninguém gosta de precisar de um socorro. Isso é muito chato, tá? Isso é muito realmente desagradável. Isso não deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas chegou lá, ele teve a fratura, a ligação do osso não só fraturou, mas como saiu um pouco, né? Mas não chegou a abrir, a carne não foi exposta. E o que acontece? Nesses casos, meus amigos, não tem como operar, porque não é uma coisa textual, de tecido de carne, é osso. Só para lembrar para vocês que esse tipo de situação, esse tipo de fratura, quando não é exposta, ela é só óssea dentro da carne, né? Ela é uma fratura interna, mas ela é uma fratura, só que o osso mobilizou. Não pode deixar da maneira que está torto. Por quê? Porque vai fazer uma ligação torta de osso com osso, a pessoa pode ficar até com a perna deficiente. Tem que fazer a ligação do osso para ele se reestruturar de forma homogênea, completa. Só que o osso estava assim, um pouco torto, dentro da carne. Não tinha como fazer processo cirúrgico, tá? Porque não houve exposição. Só que é o seguinte, meus amigos, né? Essa questão óssea, anestesia não pega. Anestesia não pega. E aí ele teve que fazer aquele procedimento muito doloroso, triste, desagradável, chamado redução. É ao vivo, é a cores, é sem anestesia, é sem cafezinho, é sem água, é sem bala para chupar, sem doping, sem nada. Vai uma equipe médica, coloca o cidadão deitado, amarra uma tala na boca do cidadão, tá? Para quê? Para ele morder, para ele gritar, para fazer o que ele quiser. Vai uma equipe de ortopedia, 3 de um lado, 3 do outro. 1, 2, 3, um segura a perna de um lado, outro vai, puxa e coloca o osso no lugar. Por uma
falta de atenção, por uma irresponsabilidade, por um ato, né, de inconsequência. Olha aí o que esse funcionário se meteu, entendeu? Quer dizer, por não usar, não vai acontecer, não vou escorregar da escada. Tá, graças a Deus que ele só fraturou uma perna, ele poderia ter ficado aleijado da altura que caiu, que ele escorregou da escada e caiu. Então, são coisas que realmente é o famoso passar em branco que você paga muito caro, meu amigo. Aí você está exagerando, não estou exagerando, isso é fato que acontece, eu ia passar o vídeo, só não vou passar porque realmente ver o rapaz acidentado no hospital, vou te falar uma coisa. Nem eu, como professor de segurança do trabalho, tive estômago para ver tudo. Porque realmente, na hora que o pessoal de ortopedia puxou o osso do cara e botou no lugar, vou te falar uma coisa, o cara nem gritou, o cara se urinou todo de dor. Porque sem anestesia, tu imagina só o problema que é. Então, meu amigo, não tem porquê a gente ficar passando por isso. Né? O equipamento foi feito para ser usado. Então, é o que eu falo várias vezes, são situações, são vivências, são coisas que às vezes eu tenho que comentar aqui reais, desnecessárias, tá? Por atos de estupidez, de ignorância, de teimosia, de falta de responsabilidade, tá certo? Então, bom, continuando, né? Infelizmente tem que compartilhar algumas experiências não tão boas com vocês. A fratura é quando não existe solução de continuidade do osso. Então o osso não continuou, né? É isso? Então teve que fazer redução, isso é fratura. Ocorre durante a queda, impacto, tudo isso. Suspeita-se de fratura ou lesão articulares quando houver dor intensa no local e que aumente ao menor movimento. Tentou movimentar, está com uma dor insuportável, desconfie de fratura. Edema, pareceu um inchaço, tá? Crepidação movimentar, som parecido a massa. Você sente o osso. Para, meu amigo, para, porque realmente o cara já não está aguentando. Hematoma, rompimento de vaso, equimose, mancha color azul. Então, paralisia, lesão dos nervos. A pessoa não consegue nem movimentar a perna de tanta dor. Fratura não é brincadeira, tá? É coisa séria. Primeiros socorros. Observar o estado geral do acidentado, procurando lesões mais graves com ferimento e hemorragia. Alguns casos vai acontecer hemorragia, principalmente a fratura exposta. É aquela que quando há o desligamento do osso, o osso rasga a carne e sai para fora. Essas aí são tristes. E essas aí, como rasga a carne e pega alguns vasos, ocorre hemorragia, tá? Procurar acalmar, tá? Observar o estado do acidentado, procurar lesões como hemorragia. Acalmar o acidentado, pois ele ficará apreensivo e entra em pânico, com certeza. Só que a dor que ele vai sentir, ficar atento para prevenir o estado hipovolêmico, o estado de choque. Controlar a eventual hemorragia e cuidar do ferimento, tá? Com curativo antes de proceder à imobilização do membro afetado. Bom, aqui é o seguinte. Se houve fratura exposta, meu amigo, nem mexe. Faz só mesmo, tá? A higienização, espera a equipe chegar e evita hemorragia. Pronto. Imobilizar o membro, procurando colocá-lo na posição que for menos dolorosa para o acidentado. O mais naturalmente possível. Bom, o mais naturalmente possível. O cara está estribuchando de dor. Ele não aguenta nem mexer a perna. O certo o bom é nem mexer. Nem mexer, porque vocês não têm ideia do que é a dor de uma fratura exposta. Tá? E seja qualquer fratura. Então, menos é mais nesse caso. Não mexer já é muito. Tá? Porque é triste. É importante salientar que imobilizar significa tirar os movimentos das juntas acima e abaixo da lesão. Por quê? Você, quando coloca algo embaixo para dar suporte a essa perna em cima e amar, você está deixando que não se mova. Porque o que faz a dor piorar é quando ele movimenta. Quando está imobilizado, ele não mexe. Então aquilo reduz um pouco a dor dele. Porque o que acontece? O que provoca? É esse contato, essa fricção de osso com osso. Está fraturado, mexe. Não é fácil não, cara. É coisa para doido. Trabalhar com muita delicadeza e cuidado. Toda atenção é pouca. Os menos erros podem gerar sequelas. Os menores erros possíveis podem fazer sequelas irreversíveis. Você pode muitas vezes estar manuseando ali e você perfurar um vaso sanguíneo. Tá? Pronto. Você pode muitas vezes estar ali e você
de repente, colocar ele de uma maneira que, por exemplo, uma fratura de coluna, de uma maneira ele pode ficar paraplégico, tetraplégico. Então, meu amigo, não é brincadeira não, tá? Não é brincadeira mesmo. Usar talas. Tá? Caso seja necessário, as talas irão auxiliar na sustentação do membro atingido. É aquilo, imobilizar embaixo em cima usando as talas. A tala tem que ser do tamanho suficiente para ultrapassar a fratura, né? Você não vai botar em cima nem antes. A tala tem que estar protegendo ali no meio da fratura para não se imobilizar. Senão não adianta nada, ele vai sentir dor, coitado. Tá? Abaixo da fratura. Acima e abaixo da fratura. Para improvisar uma tala, pode-se usar qualquer material rígido ou semi-rígido, como tábua, madeira, papelão, revista enrolada ou jornal. Grosso, dobrado. Por exemplo, uma vez eu quebrei o meu dedo midinho do pé. Fazia assim, estribuchava de dor. O que eu fiz? Eu arrumei um palito de picolé, coloquei debaixo do dedo midinho e enrolei com uma gaze. Enrolei mesmo, palito. E passei esparadrapo. Foi essa tala que o ortopedista fez para mim. 15 dias assim, sem usar sapato. 15 dias fiquei bem. Ele fez a ligação normal, foi tudo certo. Isso é uma tala, só uma grossa ilustração para vocês, tá certo? O membro atingido deve ser alcochoado com panos limpos e gases, camada de algodão, gaze, procurando sempre locais os pontos da pressão e com desconforto. Então, colocar a tala, né, enrolando, né, deixando bem confortável, tá? No caso da fratura exposta é mais complicado, entendeu? Mas tentar imobilizar, né, para a pessoa não sofrer ficção ali, não sentir mais dor do que já sente. Prender as talas com ataduras ou tiras de pano, apertando o suficiente na área, com o devido cuidado, para não provocar insuficiência circulatória. Bom, quando for fazer a tala, você não deve apertar que dá um nó, porque aí você não está fazendo uma tala, meu filho, você está fazendo um torniquete, tá? A tala, você tem que apertar num grau para evitar a movimentação. Agora, quando você aperta na carne e tudo, você está evitando a circulação, é torniquete. Aí não vai ter circulação sanguínea, já está com fratura, tu vai procurar e tu vai arrumar uma necrose no órgão do cidadão, certo? Tá? Insuficiência circulatória. Fixar em pelo menos 4 pontos, acima, abaixo das circulações da altura. Sob nenhuma justificativa deve-se tentar recolocar o osso fraturado de volta no seu eixo. Fazer redução no seu colega de trabalho. O que é redução? É você puxar e botar o osso no lugar. Isso é redução, como eu falei. Você não é ortopedista para fazer isso. Por quê? Porque se você puxa e ao invés de encaixar o osso, esse osso sai, ele vai vir rasgando a carne, você vai procurar fazer, você vai fazer uma fratura exposta. Vai ser pior ainda. Às vezes o cara lá está quietinho com dor, com a fratura interna. Tu faz uma fratura exposta, além de sentir mais dor, ele vai ter hemorragia. Aí você vai acabar de matar o cidadão. Então, por favor, tá? Isso é procedimento para ortopedia. Você apenas só tem que fazer os procedimentos básicos para ele não sentir dor, tá? As manobras de redução de qualquer tipo de fratura só podem ser feitas por pessoal médico especializado, ao imobilizar um membro que não se pode voltar ao seu lugar natural. Não faça isso, não forçar seu retorno. Não tem que ficar fazendo redução, que é botar no movimento original. Você deve deixar isso para ortopedia, porque você pode fazer uma fratura exposta, aí você vai acabar com a vida do seu colega. A imobilização deve ser feita dentro dos limites do conforto. Tem que mobilizar no limite do conforto para o acidentado, para ele se sentir suportável até a equipe chegar. Falou? Bom, sinais e sintomas, picadas e mordidas. Bom, pequena mordida na pele. Pode parecer um ponto pequeno descolorido. Dor e inchaço. Pode ser desenvolvido lento na área da mordida. Pulso rápido, respiração difícil. São os sintomas. Fraqueza, dificuldade visual, náuseas e vômitos. Bom, ataque de escorpião, serpente, rato, ou outro bicho que seja, no espaço confinado, isso aí, meus amigos, ninguém está livre. Por mais que você muitas vezes use um capacete, que você use a bota, né, estamos livres.
Infelizmente, isso aí pode acontecer e acontece mesmo com o trabalhador, independente de ser muito prudente ou não. Quando a gente entra numa galeria de esgoto, um duto de esgoto, né, os riscos biológicos e os riscos de acidente são incalculáveis, são imprevistos, a gente não pode prever, mas a gente tem como se resguardar até um certo ponto, tá? Fraqueza, dificuldade visual, náuseas e vômitos, pulso rápido, respiração difícil, tá? O que fazer? Manter a vítima calma e deitada. Bom, localizar a marca da mordedura e limpar com água e sabão. Tá? Picada de cobra, de escorpião, enfim. Tá? Lavar com água e sabão. Pronto. Remover anéis, pulseiras, objetos que possam garrotear. Em caso de inchaço, infecção, né? O lugar afetado, inchar não ficar preso, que vai provocar um torniquete involuntário. Necrose, né? Do órgão, beleza, tá? Evitar que a vítima se movimente. Por quê? Porque se ela movimentar, ela ficar agitada, a alteração cardíaca vai bater, o veneno vai se espalhar mais rápido, vai agir mais rápido pela corrente sanguínea. Então, tem que se manter calma. O movimentar o menos possível, para esse veneno se espalhar de forma bem lenta, até dar tempo de se aplicar o soro, no caso, o soro antiofídico. Enfim, tentar manter a área afetada no mesmo local do coração. Tá? Sim. Bom, por exemplo, deitar a pessoa a melhor forma. Deitar, porque ela vai estar ao mesmo nível do coração, a área afetada, então vai estar homogêneo, entendeu? Isso aqui é o importante. Levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde, mas para receber o soro antiofídico. Se é possível, levar o animal. Para quê? Para ser identificada a espécie, né? A gente sabe que tem vários tipos de escorpiões, de serpentes, então é sempre bom. O que não fazer no caso de picada de animais peçonhentos? Gente, já falei isso aqui milhões de vezes, eu vou falar de novo. Nunca fazer torniquete, isso impede a circulação sanguínea, e você pode arrumar gangrena e necrose do tecido, do órgão. A pessoa perde o órgão por necrose. Dependendo do tipo de veneno, tá? A pessoa vai perder o tecido, vai amputar, porque tem veneno que estraga tudo. Então tem que deixar o sangue circular, infelizmente, porque não pode fazer torniquete, entendeu? Tem que manter a pessoa calma, tá? Não cortar o local para fazer sangria. Primeiro, isso é uma crendice, tá? Por que é uma crendice? Porque o veneno, quando ele é tóxico, ele se espalha rapidamente pela corrente sanguínea. Não é porque você vai fazer um furo e vai chupar que vai sair todo o veneno. Mentira, não vai. E outra coisa, você está correndo risco. Porque além de você poder se envenenar ainda, inalar o veneno, você não sabe a sorologia sanguínea dessa vítima. Entendeu? Que tipo de outra doença ela pode te oferecer. Tem essa. Então, muito cuidado, tá? Porque isso não é brincadeira, tá? Aí você vai, né, fazer a sangria. Além de inalar o veneno, você pode arrumar aí uma hepatite, um HIV de palhaçada, entendeu? Então, tem que ficar atento. Isso não é brincadeira, tá? Não aplicar folhas, pó de café sobre a ferida, jogar erva, curandeiro. Né? Pelo amor de Deus, gente, por favor, por favor, sem comentários. Característica: a ação do veneno pode provocar as seguintes reações. Como eu havia falado, protoolítica, que é aquele de necrose, que ele apodrece, tá? Ele decompõe as proteínas do tecido. Se for esse tipo de veneno e você fizer o torniquete, ele vai perder o órgão, só vai ter amputar. Não vai ter nem como reconstituir, porque o veneno vai estragar com aquilo ali. Você tem ideia de onde chega a situação. Neurotóxica. Atinge o sistema nervoso causado a queda palpebral, né? Formigamento da lesão. Tá? Neurotóxica, a primeira coisa que vem é a pupila, as pálpebras, tá? Com perda de consciência, enfim, perturbações visuais. Hemolítica, destruição de hemácias do sangue. Coagulante, né? O sangue tem dificuldade em fazer a coagulação sanguínea. Como evitar esses acidentes? Usar botas, né? Isso evita 80% de picadas de cobra, porque as cobras picam do joelho para baixo. Mas antes de alcançá-las, verificar se não há cobras ou aranhas dentro de animais, né, dentro do
EPI. Proteger as mãos, usar luvas, né? Não enfiar a mão em tocas, cupizeiros, ocos de troncos, usar pedaços de madeira para verificar se não há animais. Acabar com os ratos. A maioria das cobras alimentam-se de roedores. Manter sempre limpos terrenos, quintais, plantações evita atrair estes predadores. Conservar o meio ambiente. O desmatamento e queimadas, além de destruir a natureza, provocam mudanças de hábitos dos animais, que se refugiam em celeiros ou mesmo dentro de casas. Também não se deve matar as cobras, pois elas contribuem para o equilíbrio ecológico. Sim. Se a gente, no caso, tem o cuidado em eliminar os ratos, a gente se livra da leptospirose, né? Mas no caso, se a gente terminar com as cobras, elas são os principais exterminadores de ratos. Então, a cobra é um animal peçonhento, a serpente ela é, mas ela é de extrema serventia para a cadeia do equilíbrio ecológico, porque ela faz o controle de ratos, né? Porque já pensou um surto de leptospirose? Então quer dizer, não devemos matar esse tipo de animais, né? E porque eles servem para o equilíbrio. Bom, meus amigos, então é muito fácil, né? A gente sabe que tem EPI para usar, a gente sabe que a ferramenta foi feita de trabalho para ser usada e as boas práticas de prevenção não foram feitas para serem enfeitadas, e sim para serem vividas, vivenciadas e trabalhadas. A gente vai se ver numa próxima aula. A próxima aula vai ser resolução de exercícios, tá certo? A gente se vê então na próxima aula. Estudem isso aí, porque agora vamos vir na próxima aula só com exercícios dessas questões aí, tá? Tenha aí um bom estudo e aquele abraço.